Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, com a Pro está tudo bem. Nós acabamos aí de passar pelo final de semana, né? Teve um tempinho para relaxar, um tempinho para descansar. Então, nós estamos aqui numa correria. Nós temos que terminar a apostila essa semana, tá? Terminando aqui o conteúdo do terceiro bimestre. Hoje nós vamos ter a última aula de português, tá bom? A última aula de português. Aí, matemática ainda resta, né? Matemática, nós temos ainda umas aulas aí que a gente ainda não teve. Então, hoje é a última de português, o restante dos dias da semana vai ser só matemática, pra gente concluir matemática. Então, vamos lá para a página 68 de português. 68, olha, na ponta da língua, verbos, pessoa e número. Finalmente, o tão esperado dia da estreia da peça teatral havia chegado. Anita encontraria suas amigas no teatro, pois todas conseguiram ingressos na mesma fileira. Assim que saiu de casa, ela enviou mensagem de voz para as meninas. Veja o que elas disseram. Eu saí de casa, e vocês? Nós chegaremos rápido. Minha mãe conhece este bairro. Hora de estacionar, olha, cada uma dizendo, né? Eu saí de casa e vocês, nós chegamos rápido, minha mãe conhece este bairro, hora de estacionar. Destaque das falas das amigas ao telefone, o verbo que cada uma utilizou. Então, cada uma utilizou um verbo. Em cada uma das falas das 4 meninas, cada uma utilizou um verbo. Então, vocês vão copiar o verbo da fala delas, ok? 2, sublinhe as palavras escritas antes dos verbos nas falas de Anita e Emília e indique a classe a que pertence. Então, vamos lá para as falas de Anita e Emília, né? E vai sublinhar as palavras escritas antes do verbo, ok? E aí vocês vão indicar qual classe elas pertencem, aos substantivos ou a pronomes pessoais, ok? 2, releia a fala de Dulce e sublinhe a palavra que antecede o verbo. A palavra sublinhada é um substantivo ou um pronome pessoal. Então, vocês vão lá na fala de Dulce, tá? E vão sublinhar a palavra que antecede o verbo, ok? E vai sublinhar e vai dizer se ela é substantivo ou pronome pessoal, ok? 4. Agora, releia as frases com as palavras sublinhadas e procure identificar a função que essas palavras exercem, tá? Então, aqui, ó, temos 2 afirmativas. As palavras sublinhadas indicam as pessoas que executam as ações. Ou as palavras sublinhadas indicam o tempo em que as ações foram executadas. Então, vocês vão ver aqui na fala das 4 meninas as palavras que estão sublinhadas, né? Eu, nós, mãe, né? E vai dizer, as palavras indicam as pessoas, as palavras sublinhadas indicam as pessoas que executam a ação. Ou as palavras sublinhadas indicam o tempo em que as ações foram executadas. Lembre-se, as pessoas do discurso são 3. A primeira pessoa, quem fala, eu, nós. A segunda pessoa, com quem se fala, tu e vós. E a terceira pessoa, de quem se fala, ele, ela, eles, elas. Ok? 5. Qual é a principal diferença entre o pronome pessoal usado por Anita e o utilizado por Emília? Qual que é a diferença?
do pronome pessoal usado por Anitta e o usado por Emília, tá? Então, lembrando que os pronomes pessoal, eles aparecem tanto no singular como no plural, né? 6. Reescreva as falas de Anitta e Emília da página anterior, fazendo uma troca entre os pronomes usados por elas. Faça os ajustes necessários. Então, vocês vão reescrever as falas de Anitta e de Emília e trocar os pronomes usados por elas, ok? Página 70, exercício 7. Você precisou fazer alguma alteração nos verbos das frases quando modificou o número dos pronomes, ou seja, quando trocou um pronome no singular por outro no plural e vice-versa. Sim ou não? Aí vamos lá, fala das meninas. Quando nos, não tem acento, quando nos comunicamos pela fala ou pela escrita, utilizamos muitos verbos. Os verbos podem ser escritos de modo não conjugado. Assim, eles não revelam a pessoa do discurso, nem quando o fato descrito pelo verbo ocorreu, quando ele não está conjugado. Mas quando estão conjugados, os verbos revelam muitas informações. Quando conjugados, os verbos indicam o tempo, que é o passado, o presente e o futuro, as pessoas do discurso, primeira, segunda ou terceira pessoa, e também o número, se é singular ou plural. 8. Para comprovar a relação entre os verbos e pessoa e número, reescreva a fala de Dulce, trocando a expressão minha mãe por meus pais. Olha, ela aqui falou, minha mãe conhece este bairro. Agora vocês vão reescrever, trocando a expressão minha mãe por meus pais. 9. Ao reescrever a fala de Dulce, que informações expressas pelo verbo você modificou? Assinale-as. Então, ao reescrever a fala de Dulce, que informações expressas por verbo você modificou? O tempo indicado pelo verbo, o número indicado pelo verbo, ou a pessoa do discurso indicada pelo verbo. Então, você reescreveu a frase utilizando meus pais, na frase de Dulce. Minha mãe conhece este bairro. Então, aqui, ao reescrever, que informações expressas pelo verbo você modificou? Né? O tempo indicado pelo verbo, o número indicado pelo verbo ou a pessoa do discurso indicada pelo verbo. 10. Descubra o conteúdo das outras mensagens de voz trocadas por Anitta e suas amigas, completando as frases com os verbos conjugados no tempo, na pessoa e no número indicado entre parênteses, né? Então, descubra o conteúdo das outras mensagens de voz trocadas por Anitta e suas amigas, completando as falas com os verbos conjugados no tempo, na pessoa e no número indicado entre parênteses. Então, tá aqui. Eu, que seja possível ver bem o palco dos nossos lugares. Ó, esperar, presente, primeira pessoa do singular. Então, o verbo esperar no presente. Vocês vão colocar ele na primeira pessoa do singular. Então, eu o quê? Aí, aqui na outra fala, será que nós... Verbo conseguir, futuro. Autógrafos das atrizes da peça. Aí vocês vão colocar o verbo na primeira pessoa do plural. Alguns minutos depois das conversas, as meninas se encontraram no teatro. Ao fim do espetáculo, a plateia ficou muito satisfeita e aplaudiu de pé. De palavra em palavra, uso das palavras traz com Z, traz com S e acento agudo e atrás com S, né?
Após a apresentação da peça teatral, Anitta e suas amigas foram cumprimentar as atrizes e tentar tirar uma fotografia com elas. Os camarins ficam atrás do palco. Esqueci meu celular no carro. Alguém pode me emprestar para tirar uma foto? Emília com certeza está com o telefone dela. Ela sempre traz o celular na bolsa. Nessa foto, a Marina saiu olhando para trás. Podemos tirar outra? Claro! Olha a foto das meninas. Durante o encontro com o elenco, Dona Ângela e as meninas acabaram usando palavras parecidas. Observe as palavras destacadas nas falas e pinte abaixo apenas as que indicam lugar ou posição. Tá? Então, nós temos aqui atrás, traz com Z e traz com S. Então, vocês vão pintar aqui qual é a palavra que indica lugar ou posição. Pinte a palavra. Página 72. Para não confundir as palavras parecidas que eu usei, você pode usar o sentido contrário delas. Quer ver? Reescreva as falas de Ângela e modifique as palavras destacadas de modo a deixar as frases com o sentido contrário ao original. Use quantas palavras forem necessárias. Os camarins ficam atrás do palco. Então, vocês vão modificar as palavras destacadas, deixando que elas, fazendo com que elas fiquem com o sentido contrário ao original. Então, os camarins ficam atrás do palco. Os camarins ficam o quê? Ao contrário de atrás? B. Nessa foto, a Marina saiu olhando para trás. Então, nesta foto, Marina saiu olhando para o contrário de trás, ok? As palavras trás com S e atrás com S são utilizadas para indicar lugar ou posição. Em alguns casos, são sinônimas. Elas expressam o sentido contrário, na frente, para trás, à frente ou pela frente. Lembre-se, palavras sinônimas são aquelas que apresentam significado semelhante, ou seja, parecidos. Ok? 3. Uma das palavras destacada no diálogo entre Dona Ângela e as crianças é um verbo. Anote-o a seguir na forma conjugada, como aparece na fala, e também na sua forma não conjugada. Verbo na forma conjugada e verbo na forma não conjugada. Então, aqui no diálogo de Ângela, né? De Dona Ângela, né? Vocês vão colocar aqui o verbo da fala dela, o verbo destacado, né? Na forma conjugada e na forma não conjugada. 4. Verifique outras conversas entre as meninas, as quais também contêm o verbo traz, e responda ao que se pede. Ela sempre traz um casaco quando sai à noite. Ele traz os objetos que saem de cena para cá. Em que tempo verbal está o verbo trazer na forma traz? Aqui na fala, ela sempre traz um casaco quando sai à noite. E em que tempo verbal está esse verbo na forma traz? No passado, no presente ou no futuro? B. Os pronomes pessoais foram utilizados para acompanhar o verbo. Que pronomes pessoais foram utilizados para acompanhar o verbo? Nas duas falas, quais são os pronomes pessoais que foram utilizados para acompanhar o verbo? Ok? C. A que pessoa do discurso pertencem os pronomes que acompanham a forma verbal traz? A que pessoa do discurso pertencem os pronomes que acompanham a forma verbal traz? Olha aqui a forma verbal traz. Quais são, né?
Qual pessoa do discurso? A primeira pessoa do singular, a segunda pessoa do singular, a terceira pessoa do singular. Ou a primeira pessoa do plural, a segunda pessoa do plural, ou a terceira pessoa do plural. Aí aqui, ó, lembrando aqui, ó, olha aqui na página 69, lembre-se, as pessoas do discurso são 3. Primeira pessoa, quem fala, eu e nós. A segunda pessoa, com quem se fala, tu e vós. E a terceira pessoa, de quem se fala, ele, ela, eles, elas. Tá? Então, não se esqueça. E vamos lá. Ó, a palavra traz é uma das formas do verbo trazer, quando conjugado no presente na terceira pessoa do singular. A palavra traz é uma das formas do verbo trazer, quando conjugado no presente na terceira pessoa do singular. Ok? Tá? Terceira pessoa do singular. Ele, ela. Ok? No dia seguinte, 5, no dia seguinte, Anitta visitou a página da rede social feita para divulgar a peça e leu vários comentários de pessoas que estavam na plateia. Complete as frases com traz com S, traz com Z e atrás, de modo que mantenham o sentido. A madrasta estava por de todas as maldades das filhas. Quem os filhos para ver Cinderela recebe muito agradecimentos. A menina ocupou a poltrona da minha, cantava todas. A menina que ocupou a poltrona da minha cantava todas as músicas. O espetáculo, a lembrança dos contos de fadas que li na infância. Cinderela ensina que, por dos sonhos de uma menina, pode existir um grande talento. Essa peça não fica de nenhuma produção internacional. Adorei a cena em que Cinderela deixa seu medo e luta para tentar ir ao baile. O furão de pelúcia de Cinderela nos braços quando entra em cena parece de verdade. O furão de pelúcia que Cinderela nos braços quando entra em cena parece de verdade. Então, vocês vão colocar aí, preencher com traz com S, traz com Z e atrás. Lembrando aqui na página 78, olha aqui, as palavras traz com S e atrás são utilizadas para indicar o quê? Lugar ou posição. Em alguns casos são sinônimas. Elas expressam o sentido contrário de na frente, para frente, à frente ou pela frente, ok? Página 74. Sublinhe apenas os comentários em que a palavra que você escreveu é um verbo, tá? Para sublinhar na atividade 5. Então, você vai lá, sublinhar apenas os comentários em que a palavra que você escreveu é um verbo, tá? Então, nessas aqui que você escreveu, para completar qual delas é um verbo, você sublinha. Aí, para terminar, exercitando. 1. Dias após a visita ao teatro, Anitta encontrou uma resenha da peça, O Menino que Virou História, que seria apresentada no mesmo local. Viagem pela literatura. O espetáculo O Menino que Virou História é baseado nas aventuras de Rafa, um menino que adorava inventar brincadeiras e é muito criativo, mas não gosta nem um pouco de ler. Dona Rafaela, a mãe de Rafa, faz o que pode, mas o garoto sempre foge dos livros. Em uma rara visita à biblioteca, Rafa conhece o Zig, uma traça que mora no local. Um dia Zig tem a ideia de ler o que estava escrito em um livro antes de devorá-lo. Ao fazer a leitura, a traça é transportada
para o reino das páginas, um mundo completamente novo, habitado por heróis e vilões de histórias do mundo todo. Desse dia em diante, Zig deixa de comer livros e torna-se uma grande leitora. Em companhia dessa nova amiga, Rafa descobrirá que o reino das páginas está prestes a desaparecer e lutará para salvá-lo. No caminho, perceberá que a própria história pode transformar-se em um livro. O roteiro de Nana de Castro é rico em referências a contos clássicos e transmite com sucesso as principais características das personagens prediletas das crianças. O espetáculo é imperdível. Única apresentação, 18 de 6 às 20 horas. Local, Teatro das Crianças. Duração, 70 minutos. Capacidade, 300 lugares. Na resenha da peça teatral, Anitta acabou conhecendo uma nova personagem que não aparecia no trecho do roteiro teatral que havia lido. Quem é essa personagem? B. Zig passa por uma mudança de comportamento no espetáculo. Descreva essa alteração com suas palavras, tá? Então, vocês vão retirar aqui do texto. C. Em que parte da resenha você localizou a informação sobre a mudança do comportamento de Zig? No título da resenha? No resumo do enredo da peça? Ou nas informações sobre a apresentação? D. Sublinhe o parágrafo em que a opinião pessoal da autora da resenha é exposta. Então, vocês vão ver aqui na resenha o parágrafo que está a opinião da autora da resenha e vão sublinhar o parágrafo inteiro. E. Numere de 1 a 4 os itens que compõem a resenha Viagem pela Literatura, na ordem que aparecem no texto. De 1 a 4. Vamos lá, então o que aparece em primeiro lugar, em segundo, em terceiro e em quarto. Resumo do enredo, título, informações sobre a apresentação e opinião pessoal da autora. Vocês vão numerar de 1 a 4. 2. Anitta percebeu que o título da resenha é diferente do título da peça teatral. Observe-os a seguir e circule o único verbo que aparece neles. Viagem pela literatura. O menino que virou história. Então, ela percebeu que o título da resenha é diferente do título da peça teatral. Aí, vocês vão circular o verbo que aparece neles. 3. Analise o título completo da peça e indique se o verbo está no singular ou no plural. O verbo está no singular ou no plural? E a última página. 4. Identifique a pessoa do discurso e o número dos verbos usados nas seguintes falas da peça. Traças comem livros, roupas e embalagens. Indique a pessoa do discurso e o número dos verbos usados nas seguintes falas. Qual que é aqui? Traças comem livros, roupas e embalagens. Qual que é a pessoa? Primeira, segunda, terceira. Do plural ou singular. Aí é o próximo. Contagem regressiva para entrarmos na velocidade da luz. Está na primeira, segunda ou terceira pessoa, do plural ou do singular. Eu não sei de nada. Está na primeira, segunda ou terceira pessoa, do plural ou singular. E por último, ele nunca termina a lição cedo. Está na primeira, segunda ou terceira pessoa do singular ou do plural. 5. Anitta passou a tarde ajudando sua mãe no ateliê. Observe algumas frases da conversa entre elas e complete-as com traz, com Z, traz com S ou atrás. A caixa com os botões maiores está dos carretéis de linha. O funcionário da loja de tecido sempre minhas encomendas em dia. C. Em uma cena, a antagonista diz: quem não, solução, problema. D. Acho que a tesoura caiu da máquina de costura. E. Preciso aplicar lantejoulas na parte das mangas do casaco. O bordado deve ser costurado do vestido. 5.
Quais itens da atividade 5 foram completados com as palavras que indicam lugar ou posição? Sublinhe-os de laranja. Quais itens da atividade 5 foram completados com as palavras que indicam lugar ou posição? Sublinhe-os de laranja. Ok? Então, para saber aqui, ó, tem aquela explicaçãozinha aqui na página 78 sobre as palavras. E por último, 7. Em quais frases da atividade 5 você escreveu o verbo? Sublinhe as de azul. Em quais frases da atividade 5 você escreveu verbos? Ok, crianças? Então, hoje, para terminar o conteúdo, que nós estamos na última semana, da página 68 a 76, é só fazer com atenção, ok? E nós vamos depois fazer a correção, ok, meus amores? Então, façam com atenção, tá? E à tarde nós vamos se encontrar no Google Meet para ter a nossa aula às 2 horas. Boa aula para vocês, boa atividade e até à tarde. Amo vocês.